Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Fernanda Delacoste, eu sou coordenadora da pós-graduação Physiowork e hoje eu venho apresentar a pós-graduação para vocês e venho contar um pouquinho da minha experiência, né, nessa formação complementar que é a nossa pós-graduação, né? Vocês estão vindo de um período bem importante para a formação e para a carreira de vocês, que é buscando esse conhecimento adicional, buscando se especializar, né, na área de conhecimento a fins específicos para o que vocês pretendem trabalhar daqui para frente. E hoje eu venho apresentar para vocês então a nossa pós-graduação, os nossos módulos de conhecimento, né, e de como que a pós-graduação é estruturada hoje, tá? Eu sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, doutoranda em Ciências da Reabilitação, especialista em Fisiologia do Exercício aplicada à clínica. Atualmente, além da coordenação da pós-graduação da Physiowork, eu trabalho no Hospital Pronto-Socorro, né, dentro da assistência na atuação ao paciente crítico, na urgência e emergência pós-traumática de pacientes em estado crítico, né. Trabalho também com reabilitação ambulatorial de pacientes com doenças cardiopulmonares e eu quero passar um pouquinho então da minha experiência para que vocês possam ter uma ideia, né, do que é a atuação e de como a pós-graduação pode agregar o conhecimento de vocês na assistência ao teu aluno, ao teu paciente, né, ao teu cliente. Então agora eu vou apresentar para vocês os módulos da nossa pós-graduação. Antes de iniciarmos, eu gostaria de parabenizá-los pela escolha da pós-graduação, por vocês terem escolhido a Physiowork e os nossos cursos. Agora a gente vai falar um pouquinho então a respeito da estrutura da nossa pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Biomecânica do Movimento Humano. Nós dividimos a nossa pós-graduação em 5 módulos estruturais, né, nos quais iremos falar então das bases, né, para a nossa fisiologia e biomecânica e assim sucessivamente iremos avançando no conteúdo e na especificidade de cada disciplina, tá? Para isso, a partir do módulo 1, nós vamos começar com a introdução à fisiologia do exercício, né? Vamos falar dos aspectos que englobam, né, todas as alterações que o nosso organismo sofre quando é em atividade física, né? Quando estamos em exercício, quais são as alterações cardiovasculares, as alterações ventilatórias, né, bem como as alterações neuromusculares do exercício. A partir daí, também vamos falar um pouquinho a respeito sobre biomecânica aplicada ao exercício, né, quais são os nossos vetores de força, né, como que a gente tem a nossa economia de energia perante a atividade física, tá? Vamos falar um pouquinho sobre periodização e controle de carga aplicada à reabilitação e ao treinamento, né? Dentro dessa disciplina, nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito sobre ciclos de treinamento, né? Como que a gente respeita o microciclo, mesociclo, macrociclo, né? Como é que a gente faz esse controle de carga, como que nós sabemos quanto eu imprimo de carga para aquele indivíduo, né? Para aquele atleta. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito desse controle e dessa periodização de treinamento. Passando pela disciplina de mobilidade articular e flexibilidade e estabilidade, que é uma disciplina em que a gente vai falar sobre conceitos e fundamentos da mobilidade, da flexibilidade e da estabilidade. Essa é uma disciplina que ela é 80% prática, né? A gente vai trabalhar com os fundamentos do movimento humano, que são os nossos pilares, né, do movimento, né? Nós precisamos ter mobilidade, flexibilidade e estabilidade para que a gente tenha uma
prevenção para as nossas lesões. Então essa é uma disciplina em que a gente precisa ficar bem atento e ela é basicamente prática, né? E vamos terminar o módulo 1 falando então de quais são os fatores psicológicos que estão relacionados ao exercício físico, né? O que afeta o meu atleta, o meu indivíduo, né? Quando ele está dentro de uma atividade física, quando ele está pré-competição, né? Quando ele precisa estar sobre um treinamento intenso. Então a gente vai abranger um pouquinho a respeito dos fatores psicológicos que estão relacionados e influenciam o meu indivíduo, o meu atleta. Passando para o módulo 2, nós vamos ter disciplinas, né, em que iremos falar sobre fisiologia muscular e articular aplicada à reabilitação e ao treinamento, né? É uma parte da fisiologia mais direcionada então à fisiologia do nosso sistema muscular e como que ele funciona, né, frente à atividade física. A gente vai falar um pouquinho então sobre quais são os aspectos específicos que a gente tem de processos fisiológicos dentro do nosso sistema musculoesquelético. Vamos falar de avaliação física e quais são os fatores associados à avaliação física, né, desse indivíduo. Vamos falar sobre conceitos e vetores relacionados à biomecânica aplicada ao movimento, mas agora aplicada ao movimento dos membros inferiores, direcionando já a nossa formação para especificidade, uma disciplina em que a gente vai falar sobre joelho e tornozelo. Qual é a biomecânica do joelho, qual é a biomecânica do tornozelo, o que a gente consegue otimizar de gasto energético, de prevenção de lesão quando a gente trabalha com a biomecânica adequada, né? E vamos terminar o nosso módulo 2 falando a respeito de fisiologia do sistema cardiorrespiratório, falando bastante sobre o aparelho cardiorrespiratório, né, de como que o coração se relaciona com os outros órgãos, de qual a importância do nosso sistema cardiovascular perante a nossa atividade física. E a partir daí a gente entra no módulo 3, em que nós iremos aprofundar os conceitos a respeito de nutrição esportiva, né? Nós vamos falar a respeito da importância, né, dos macronutrientes, né, para o nosso organismo dentro da atividade física, qual que é o papel fundamental da proteína, qual que é o papel fundamental do carboidrato, o papel fundamental da gordura, o quanto que a gente precisa, né, desses macronutrientes. Vamos aprender a fazer os cálculos de quanto que é preciso para cada indivíduo, tá? Vamos ter uma disciplina que a gente vai falar a respeito da análise biomecânica avançada, né? Dentro dessa disciplina, nós vamos falar a respeito de avaliações de pisada, né? De eixos de movimento, das sobrecargas articulares, né? E de como que a gente pode, né, minimizar essa sobrecarga para a prevenção de lesão. Vamos ter uma disciplina específica sobre biomecânica da coluna e do quadril, né, em que a gente vai falar das especificidades, dos conceitos, né, de alterações biomecânicas de coluna e de quadril, tá? Vamos ter uma disciplina específica de bases fisiológicas e biomecânica do treinamento de força, potência e hipertrofia. Essa é uma disciplina em que a gente vai falar bastante a respeito dos conceitos do treinamento de força, de como que a gente realiza uma progressão de carga ou uma progressão de exercício físico, né? Como, quando, por que fazer aquele determinado exercício físico, né? Qual e quantas repetições eu devo fazer, qual é o volume de treinamento físico que eu tenho necessário, né, que eu necessito para aquele indivíduo, né? E vamos também falar um pouquinho sobre os principais métodos de treinamento físico, né? E para fechar o módulo 3, a gente vai falar então a biomecânica aplicada especificamente aos membros superiores e quais são as lesões mais características associadas às alterações biomecânicas do membro superior, ombro, cotovelo, punho e mão, certo? Para fechar os nossos módulos de disciplinas conceituais,
né, disciplinas básicas, a gente vai falar do módulo 4, né? Nós vamos falar de nutrição esportiva, vamos adentrar um pouco mais sobre a nutrição esportiva, né? Trazendo todos aqueles conceitos e aqueles determinantes que eu comentei com vocês sobre os macro e micronutrientes. Vamos falar sobre alterações fisiológicas e a complexidade das lesões, né? Tem uma disciplina em que a gente vai falar a respeito sobre bases fisiológicas de cada uma das lesões, qual que é o tempo de recuperação que eu preciso, né? Como que eu posso ter uma recuperação ativa, ou seja, uma recuperação em que eu continuo fazendo uma atividade física, né? Como que eu vou entender o momento que o meu indivíduo ele pode voltar à atividade física, né? Para ter este processo de recuperação, né? E vamos falar também a respeito da influência dos fatores externos à lesão, né? Dos fatores psicossociais, dos fatores ambientais, né? De todos aqueles fatores que permeiam a lesão, certo? Vamos ter uma disciplina falando sobre bases fisiológicas e biomecânica do treinamento aeróbico, especificidades a respeito do treinamento aeróbico, quais são as alterações fisiológicas, né? Quais são as alterações biomecânicas mais frequentes que acontecem dentro do treinamento aeróbico, né? Como, por exemplo, dentro da corrida, né? Dentro da natação, né? Dentro da dança, né? Dentro de uma caminhada esportiva, tá? Dentro dos exercícios dos esportes de triatlon, por exemplo, que hoje em dia é bem comum que a gente tenha uma sobrecarga, né, de exercício aeróbico. Quais são, né, então, essas nuances que permeiam, né, o treinamento aeróbico? E vamos ter uma outra disciplina que vai falar sobre base fisiológica e biomecânica do treinamento funcional e de alta intensidade, né? E a partir daí a gente vai então trazer estes conceitos sobre as bases que vão moldar um treinamento de alta intensidade, como o HIIT, né? Como o treinamento intervalado, como o treinamento de triatlon, como eu comentei com vocês anteriormente, tá? Nós vamos falar de todas essas funções que permeiam as alterações dentro da biomecânica do treinamento funcional e de alta intensidade. Para finalizar esse módulo 4, a gente vai ter uma disciplina para falar sobre gerência, gestão e marketing na saúde, né? Como montar uma clínica, quais as estratégias de marketing para que eu possa impulsionar a minha clínica ou o meu estúdio, né? Ou o meu treinamento funcional, né? Então essa é uma disciplina bem prática de como que a gente vai colocar o nosso conhecimento na prática, de como que a gente vai gerir, né, a nossa instituição, a nossa clínica ou o nosso treinamento, né? E para finalizar, a gente tem o módulo 5, que é um módulo especificamente sobre conceitos básicos de epidemiologia e bioestatística. Nós vamos falar sobre prevalência, incidência de lesão, né? Nós vamos aprender a ler um artigo científico e identificar, né, o que aqueles números querem dizer, né? O que aquilo está trazendo para a gente de informação, né? A gente vai ter uma disciplina só de pesquisa em artigos em saúde, né? Vamos trazer quais são as plataformas mais indicadas para que a gente possa pesquisar artigos de qualidade, né? Quais são as bases de dados que a gente utiliza hoje em dia, né? As mais confiáveis. Vamos trazer também como a gente faz a seleção de um artigo de boa qualidade, né? Como que a gente consegue avaliar para que, quando a gente tiver a disciplina de prática baseada em evidência, saibamos aplicar aquele artigo de boa qualidade que a gente leu lá nas bases de dados que aplicamos, né? Que nos foi ensinado. Como que a gente traz esse conceito, né? Esse tratamento ou esse nível de evidência para a nossa prática clínica dentro da nossa clínica ou dentro do nosso treinamento funcional. E ao final a gente vai ter a elaboração de um artigo final, né, que ele é opcional
e teremos disponível um professor orientador que vai dar todo este caminho para vocês, que vai auxiliá-los a produzir este artigo final, se for de interesse de vocês. Então, agradeço a todos e sejam bem-vindos, nos vemos nas próximas disciplinas. Um abraço.